Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Voltamos então, querido, com o segmento do seminário sobre o tema idolatria. E muitas coisas já falamos na primeira fita, na segunda fita, e deixamos então essa deixa para o Salmo 115, nessa terceira mensagem, onde queremos colocar em evidência o Salmo 115, em relação a esse tema, em quem devemos crer, o único Deus e o problema da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi falar, eu nunca cheguei a checar isto, que há uma determinada Bíblia que não consta o Salmo 115. Foi uma mudança no panorama dos Salmos, então o 115 foi eliminado. Não cheguei a checar isso ainda, né? Mas é claro que sim, né? Como é que pode estar esse Salmo quando eu estimulo ou quando eu também fico quieto em relação a isso? A igreja está aqui, queridos, para falar essas verdades. E não podemos nos calar. Enquanto o diabo está assim, matando, roubando, destruindo, precisamos, como igreja, alertar as pessoas, conversar a respeito dessas coisas que são malignas e que vêm de Satanás. Amém? Muito bem. Então o Salmo 115, vamos ler ele calmamente e agradecendo a Deus também, por esse seminário, que é um tema de mais importante, principalmente na nação brasileira. E Satanás tem destruído muitas vidas, mas se olharmos essa questão da idolatria, você vai ver o estrago que ela faz, porque o resultado da idolatria é terrível. Então vamos lá. O Salmo 115 começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui nós vimos então que o Salmo já destaca o próprio Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Quer dizer, precisamos dar glória a Deus. Precisamos adorar a Deus. Precisamos exaltar a Deus. Precisamos colocar nossa confiança, nossa fé em Deus e glorificá-lo a cada dia, diante do Deus de amor, de misericórdia, de graça, aquele que enviou seu Filho e entregou naquela cruz por nós, um Deus de amor. Aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Lembramos lá no livro de Mateus, capítulo 4, da tentação, onde Cristo desarreda de Satanás. Aleluia! Porque só Deus pode ser adorado. Somente diante dele nos prostraremos. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Já falei a respeito disso. Como é que nós fazemos isso? Qual é a maneira que nós temos e podemos chegar diante de Deus? Muito bem. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nosso Deus. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aleluia! Quer dizer, no céu está o nosso Deus, Ele é a autoridade superior, Ele é Deus, Ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele que sustenta tudo, aquele que mantém tudo. No céu está o nosso Deus, quer dizer, acima de tudo. Aleluia! Oh meu Deus, misericórdia! Quando nós temos que nos render a esse Deus e entender que Ele é o mantenedor de tudo e aquele que nos sustenta a cada dia. Nós somos dependentes em tudo dele. A Ele a honra,
a Ele a glória, a Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração. Vamos seguir então o versículo 4, prata e ouro. Agora fala do mundo da impiedade, do paganismo. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, obra das mãos de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Então você vai ver, amado, o que é uma imagem, o que é uma escultura? Senão a grande fantasia espiritual, uma loucura. Veja que isso rima com loucura, escultura com loucura. Isaías fala lá em 44, capítulo 44, que isto é uma loucura. Aleluias! Porque não tem nenhum poder a não ser de nos separar de Deus, porque é abominação contra Deus. Oh meu Deus, que você seja livre se você ainda é escravo desse mal. Porque você vê tudo isso aqui, né? Quer dizer, algo inerte, algo morto, que tem que ser carregado em procissões. E veja a loucura que está lá em Isaías revelado. Como é que pode, meu Deus? Pegar um objeto pequenininho e carregar, que é isso? Ou se prostrar diante disto. Uma coisa que não tem nenhum poder, quando existe um Deus vivo, um Todo-Poderoso, um Deus de braços abertos, para ouvir a nossa oração, para que nós possamos aproximar dele. Ele abriu o caminho, Jesus é o caminho, o único para isso. Continuamos? Agora vejam só a maldição da idolatria. E aí eu quero chegar. A maldição da idolatria. Nós vimos o quê? Tem boca não fala, ouvidos não ouvem, tem mão não apalpa, não anda, não é? Agora veja só a maldição da idolatria. E não é uma questão de poder acontecer, é uma palavra lançada de Deus, porque é algo infernal, é algo terrível. Então veja bem, tornem-se, no versículo 8, você pode consultar, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos nele confiam. Quantos neles confiam? Essa é a maldição da idolatria. Torne-se semelhante. O que lemos antes? É como um morto, uma pedra, um pedaço de madeira inerte, sem se mover, sem ter nenhum poder de comunicação, um nada, um zero. Como é que você pode crer em nada, em zero? Agora veja bem quanto isso é maléfico. Tornem-se, é uma palavra decretada. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos nele confiam. É terrível. Você pode ver então através do Salmo 115 o quanto isso é destrutivo, maligno, e tem causado morte no mundo inteiro e no Brasil, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede a sua palavra para a gente poder ouvir, ou ler e entender essas coisas e não agir com loucura, mas confiar no Deus verdadeiro. Aleluias! Aquele que nos ama de tal maneira que enviou seu filho naquela cruz. A casa de Arão confia no Senhor, confia no Senhor os que temem o Senhor, o seu povo. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluias! Glórias a Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Aleluias! Versículo 18, fizemos disso então a nossa palavra. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e eternamente.
Salmo 115. Amados, leia bastante, né? Tenha uma experiência, né, você mesmo com esse salmo. E saiba que Satanás tem destruído milhões de pessoas. Se você acha que essa praga que está aí, ela mata muito, a idolatria tem a cada dia conduzido pessoas para o inferno. E a igreja está aqui para salvar as pessoas. Por isso tem que apontar essas coisas, falar para as pessoas, advertir as pessoas que isso não é de Deus. Pelo contrário, isso nos afasta de Deus. Aleluias! Então ficamos no Salmo 115, mas Deus fala comigo para ainda eu colocar em evidência, antes do final do Salmo 115, aleluias, o que está também em Êxodo 20. 115 diz que torne-se semelhante a uma imagem, sem poder, sem vida, sem expressão. Aqueles que a adoram se tornam igual a elas, insensíveis, mortos para Deus, condenados, e o seu espírito morto, completamente insensível. Misericórdia. Salmos, capítulo 20, não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nas águas, debaixo da terra, em nenhum lugar. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você é um idólatra, você está sob maldição. Você é um idólatra, até a quarta geração estará, meu Deus, sobre maldição. Estarão insensíveis à voz de Deus. Passarão por uma igreja, não serão tocados nem olhar para a igreja, passam reto. Estão completamente insensíveis, na pior situação possível espiritual, mortos, porque estão sob maldição. Mas é um Deus pronto a abençoar, a perdoar, a restaurar. Aleluias! E só Jesus, só Ele pode te libertar dessa coisa terrível chamada idolatria. Aleluias! Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora veja bem, a bênção daquele que crê em Jesus, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vai crer num Deus morto, uma pedra, uma imagem, uma escultura, ou alguma coisa que te dê fé, segurança? Não existe. Ou você vai crer naquele que é o mantenedor de tudo e que nos sustenta a cada dia e que nos dá essa palavra de vitória, a presença do Espírito Santo, a obra de Cristo, aleluias, que é o alicerce e no porvir a eternidade. Você escolhe, você decide. Fique na paz.